honra de apresentar nessa mesa, não é, Celso? A nossa querida Ana Eita, Ana Cláudia, Ana... Ana qualquer coisa. Talvez vocês não conheçam por Ana, né? Eu acredito. Mas com todo o nosso carinho e o respeito, óbvio. A velha da Porsche. Seja muito bem-vinda, minha querida. Muito obrigada. A gente incorporou, né? O título. Conta pra nós, pra começo de conversa, como começou a história da Ana. E eu sigo já você há muito tempo, inclusive quando o Celso me contou assim, foi... Ana, que Ana? Ana, essa Ana? Duas coisas. Eu não sabia que o Celso te conhecia e eu não sabia que você era mãe do Nicolas. Tá vendo? Mas Ana, não, Nicolas, qual Nicolas? Nicolas, seu Nicolas? Eu falei, não é possível. Como começou, e aí foi aonde eu, obviamente, comecei a te acompanhar, a Ana dos carros. Menino, pois é. Então, assim, eu tenho que contextualizar, né? O carro sempre foi uma paixão na minha vida, porque é a minha conexão com meu pai. Meu pai morreu muito cedo e a gente tinha... Só que naquela época era muito engraçado, né? Porque ele me levava nas concessionárias para ficar vendo o carro e era a conexão que a gente tinha, né? Mas ele gostava de Brasília, porque era daquela época, né? Brasília, ele teve todos os carros, mas ele teve também Mustang... Ele teve Mercedes, só que meu pai era vendedor, então tinha vezes que na minha casa tinha 3 Mercedes e tinha vezes que não tinha nem um Fusca, esse alto e baixo, né? Ele morreu muito cedo, ele morreu com 55 anos, né? Então isso meio que ficou na minha, né, na minha linha de tempo, na minha memória, né? Memória atemporal, então quando eu falo dele eu ainda me emociono porque eu lembro de tudo que eu vivi com meu pai. E vida que seguiu, tal... O meu marido, agora já acelerando, o meu marido ele teve um problema quando ele tinha 46 anos, ele estourou uma MAVE, que é uma má formação congênita, é uma artéria cerebral, e a partir dali ele ficou 2 anos no hospital, fez 88 cirurgias. Até então, eu era uma pessoa, eu sei muito do que eu faço, eu sou muito boa no que eu faço, eu entrego realmente resultado, porque eu apliquei em mim, né? Fiquei 20 anos entendendo a mente, etc., por uma situação da minha história mesmo de vida, né? Que acho que eu já falei tanto em podcast que se eu falar de novo, acho que os caras vão me matar. Mas eu tentei me matar com 16 anos, só para contextualizar rápido. E a partir dali eu achei que eu estava fazendo um marco, eu estava estreando, assim, sabe? Adolescente um pouco revoltado. Só que aí quando, né? Tô viva, né? Me salvaram. E me contaram que eu não era novidade, que minha avó se matou, minha bisavó se matou, minha tataravó se matou e minha tia, irmã da minha mãe, se matou. Minha mãe, numa das internações, bipolarizou e morreu de câncer. Mas assim, quando me contaram isso, eu me senti bem idiota, sabe? Tipo assim, falei, nossa, achei que eu ia brilhar, né? E nessa situação, o que aconteceu? Na minha família tem um problema no DNA, que é depressão maior com ideação suicida e só... no gene feminino. E nessa situação, eles entenderam que podia ser alguma coisa da adolescência, tipo, tava gorda, tava fora do peso, então vamos pôr ela no regime. Por quê? Porque eu fiz isso muito cedo, a maioria morria com 40, 45, mas eu resolvi fazer com 16. Quando me colocaram no regime, tinha um monte de coisa e tinha 4 sessões com uma psicóloga, que a primeira coisa que eu fiz foi explicar isso e foi falar para ela que assim, ó, agora eu agarrei ódio, eu não quero mais morrer porque eu não vou ser única, agora eu quero ficar viva. E como é que faz para ficar viva? E aí ela vira para mim e fala, olha, eu só lamento porque a psicologia ela não dá esse tipo de informação. Ela vai te dar acolhimento e lugar seguro. E eu pensei, eu tinha isso, não foi suficiente. Bom, aí... Como todo bom adolescente, a gente agarra ódio de novo, né? Porque eu agarrei ódio para morrer, agarrei ódio para viver e agora eu agarrei ódio da minha terapeuta, né? Porque eu falei, agora eu vou provar para ela que tem explicação essa merda. E eu ia na PUC, que eu morava em frente à PUC, eu ia lá e tentava descobrir na biblioteca o que podia ser aquilo que eu estava sentindo. Então, eu não tive um conhecimento como qualquer psicólogo tem. Eu fui atrás de saber o que eu tinha. E ela foi um anjo que decodificou para mim, eu xerocava, levava xerox, eu não sei se alguém sabe o que é isso, mas eu xerocava, levava para ela entendia, né, o que eu estava querendo e ela deixava aquilo mais palatável. Na né? época, a sua terapeuta? Na época, eu tinha 16 anos, não sei nem fazer essa conta, filho, faz aí.
Aí faz muitos anos, né? Faz muitos anos. E Quer aí, dizer, a sua terapeuta acabou virando meio que uma colega de estudos. sim, tanto que a gente ficou junto 20 anos. Então, sim, foi um estudo de caso aplicado na minha própria vida. E aí, o que eu... E não não bebi numa única fonte. Então, eu busquei o que realmente funciona. E é o que eu aplico nos meus clientes. Eu só aplico o que funciona. E eu tenho muito resultado por causa disso. Mas tudo isso para te contar que, até então, eu tinha muito conhecimento, mas eu estava de boa, sendo mãe, tranquilinha, suave, até acontecer o que aconteceu com meu marido. Quando aconteceu, e eu tinha muita ambição. Eu sou uma pessoa que eu tinha muita ambição, mas eu era preguiçosa. Real. Então eu falava, enquanto ele tá provendo, tô aqui, né? Tô sendo mãe turista. Mãe turista não, né? Tá certo? Como assim, mãe turista? Mãe de levar pra... É mãe turista. Tá certo, né? De motorista. Sei lá, Tá, que esposa se troféu. foda. Não, esposa troféu não Troféu era, não que podia, precisava não ter era. melhorado muito o corpo pra ser sei isso. lá, né? Tava meia boca. Vamos parar. E aí, só pra, né, contextualizar, quando aconteceu o que aconteceu, eu falei, bom, agora treino é treino, jogo é jogo, né? E eu consegui, tudo que eu sei, eu pus em prática. Nessa época, o meu marido era que trabalhava e eu perdi quase tudo que eu tinha. E a gente teve que morar com a minha mãe. Tudo muito triste. Tive que fazer coisa que eu nunca imaginei, porque a gente não dava o passo maior que a perna. Mas nesse caso, eu realmente tinha perdido tudo a ponto de ter que ir na escola deles, que eu tenho 2 filhos, né? Pedir bolsa, porque eu falei, cara, não tem dinheiro. Ou então, ou tira. E esse lapso ali entre você aos 16, lapso temporal, Sim. dos 16, Tô com ter 56. um diagnóstico, ter o diagnóstico, começar a pesquisar na... Eu não tinha, né, até então, era a minha família que tinha. Eu não sabia. Você sabia que tinha algo, Tinha uma merda ali. foi na biblioteca, Sim. começou o tratamento, Não, já na época, fui buscar, e foram alguns anos destrinchando o material, naturalmente que aquilo deve ter te jogado para estudar essa área de estudo. Sem saber que eu estava estudando, né? Você não fez a faculdade naquele momento? Não. A minha primeira faculdade foi administração, onde eu conheci meu marido, que veio me dar trote. Essa história é ótima. E eu era noiva, olha que delícia. Tudo errado. Minha vida é meio animada. Dá um bom Netflix. Dá uma boa série do Netflix. A gente vai chegar lá. Tá. Daí, você, depois de tanto tempo, como um entusiasta, podemos dizer assim, então, até então, estudando aquela área da mente humana e de como funciona e da correlação ali, que eu acho fantástica, da neurociência, que você tanto fala lá, quem acompanha nas suas redes sociais. Sim. Eu sou nerd, né? Então, eu gosto de entender os porquês das coisas. Então, que liberta, a informação liberta. Não, a curiosidade é uma merda. É uma dádiva ao mesmo tempo. É bom. É bom quando você acha a resposta. E quando você não acha, você fica você dorme sem a Aí resposta. tem que procurar, aí tem que procurar melhor, né? Enfim. Daí é a parte que eu devo ser burro. Não, burro não. Falta vontade. Porque é verdade, a gente precisa querer fazer as coisas. Se a gente não quer, se a gente quer mais ou menos, não realiza. Deixa eu me voltar no meu raciocínio. Daí, até aí, você tava... Ok, daí casou, teve os filhos. Dos 16, isso aí era o quê? 20 alguma coisa? Quando eu casei, eu tinha 20. Tá. 22. Então eram uns 25 por aí, quando você se deparou na situação do acidente. Não. Foi, ele tinha 46 anos. Foi em 2014. Nossa! Bebê. Tô falando que o negócio Mas é bom. foram muitos anos no amadorismo da coisa. Não, na verdade não foi. No hobby da psicanálise antes de virar... Não. Tá. É que assim, teve a situação do meu pai, né? Meu pai perdeu o rim, entrou em coma e eu tive que assumir a empresa dele. Tá. E eu não entendia nada. Ele tinha uma mini distribuidora de palmito. E daí entrou a administração. Aí entrou a administração, aí eu consegui fazer tudo que eu precisava durante 5 anos. Ele fez hemodiálise e tal. Eu sou um pouco empreendedora nesse lugar, assim. Eu passei por muitas ideias, eu tenho muita ideia, eu invento muita coisa. Então, tem um lance aí. Mas nunca engajada com vontade de ganhar dinheiro.
era sempre assim, legal, isso é legal, divertido, tal. Tanto que eu trabalhava e para minha mãe ter o dinheiro, não era para mim. Mas aí em 2014, chegamos em 2014. Aí eu fiz depois a faculdade de psicologia, aí eu fiz a minha especialização, algumas. Antes de 14. Antes de 14. Tudo isso pela mera curiosidade de entender a sua própria cabeça. Exato. Porque o que aconteceu? Em 89, quando eu entrei na faculdade de administração, eu descobri o coach. Antigo coach, não esse coach que hoje todo mundo fala. E só que eu percebi que o coach que eu conheci, eu também mudei a forma, porque eu queria resultado. E usando já o conhecimento que eu tinha. E foi aí que eu me destaquei. Já fazendo a pessoa conseguir o que ela queria, independente do formato da aplicação do coach. Tá. Então eu percebi que eu falei, nossa, aí tem ouro aí. Que eu sabia, eu falei, por que eu consegui fazer coisas que ninguém consegue nesse lugar, né? Sim. E aí eu já entendi que eu era boa. Mas aí eu fui ter filho, e etc. E em 2014, meu marido Deu estoura crash. a cabeça. Calma que quem vocês perderam o fio da meada, ela vai entender. Ela vai chegar ao porquê Eu vou dos chegar, carros. eu vou Isso chegar. Porque é o porquê dos carros. Mas é que eu Vamos tenho que chegar. contextualizar. Certamente. Deixou um clima legal até falar dos carros, né? Não, mas... Deixou. Fudeu. Nossa. Você achou ruim? Não, mas tá tá um clima- traumatizado? não, Você tá nem tranquilo. existia, filho. Ah, não, você Não, existia, uns né? 3 aqui no comentário só mandaram Nossa, 3 pontinhos, assim. Pra ó. ver como Não, você tô realmente chorando, era tô importante na chorando. história. Você nem existia. Não tava lá. 2014. Não Você tava tava lá lá. só uns 15 anos, mas tá de boa. Pulando figurinha da Copa. Não, eu tava com 12. Ele tava com 12 e o irmão com 8. Olha a situação. Tava colando figurinha da Copa. Mas assim, tudo... Não existia, meu. Você já Então, era meio merda. era água com açúcar, E né? o peixe beta, assim, né? Seja pra nada, tava lá fazendo espaço. Tava lá. Mas aí, então, aí voltando. Aí, o que aconteceu? Eu apliquei tudo nesses 2 anos, e aí sim foi valendo. E quando eu usava muito toda a parte que eu estudei, principalmente da minha imaginação, falei que eu ia retomar tudo 3 vezes. Era a minha frase. Tudo que eu tô perdendo, eu vou retomar tudo 3 vezes. E eu vou querer tudo. E quando eu falei eu vou querer tudo, eu comecei a pensar em tudo que eu ia querer. Então eu queria um carro, eu brincava, eu falava que eu queria alguns carros da Hot Wheels, que são os carros. Eu queria um apartamento gigante, eu comecei a falar tudo que eu queria. E 2016, meu marido volta, né? Eu trago ele para casa, boto ele em casa, saio de lá, vou na esquina de casa tinha uma BMW e eu tinha uma Tucson velha, na época, que era o que sobrou. Que ela valia 35 mil. Eu cheguei, eu fui lá na BMW, que era na esquina da minha casa, na Sumaré, e eu falei pro cara, é verdade que aqui tem um negócio chamado Sign and Go? É assim, né? Sign and Go? Aí ele falou, Eu falei, como é que funciona? Você dá seu carro, que carro você quer? Eu falei, eu quero era uma X1, 120 mil. Aí ele falou assim, você dá seu carro de entrada, 35, que não foi isso, mas a gente divide na metade o valor da X1, então é 60. Aí você vai pagar 60 menos 35, parcelado em 2 anos, vai dar uma parcela de 2 mil na época, e depois tem a parcela balão, que é 60 pau. Eu falei, beleza, 2 mil No eu final, pago. pra dar um... 2 mil eu pago. Aí eu falei, eu quero. Aí foi assim, eu comecei... Gosto dessa forma dela de pensar. Eu penso assim, No final, rotineiramente. no Lá na a gente frente vê. a gente se for. Lá No na final a gente é um vê. problema pro HCF. Não sei nem se eu vou estar vivo, né? Então, mas foi o que eu pensei. Eu falei, cara, eu preciso de um estímulo. Eu adoro carro. Eu vou falar uma frase péssima, fecha o ouvido. Mas eu adoro pensar que eu ia sentar naquele carro e entender que, tesão esse carro. Vai me dar estímulo, minha ancoragem, né? Eu vou estar com uma coisa que eu gosto, numa configuração que eu só me fudi durante 2 anos, e agora é valendo. Então, se é valendo, eu quero ter esse estímulo que eu consiga, que é palpável. E foi o que eu fiz. Aí, fui pagando isso, fui melhorando de vida, etc. Cheguei um dia... O estímulo funcionou. Funcionou. Tem que fazer isso. A gente O tem banco que ter... da BMW.
Maravilhoso. Banco da BMW, maravilhoso. Pera que eu tô no meio do negócio. Eu não terminei de pagar a BMW. Pera, Ok, volta. ok. É que também é estimulante, mas no caso é o banco que me dá o boleto pra eu pagar. Mas Aquele me é o estimula ali. banco. Mas ele confia em mim, olha que lindo. Ele confia em mim. Não era o banco Que nem eu confortável que tava. eu sentava no meu carro, é o banco que emitiu a porra do boleto e vai pra protesto. Mas Não, vamos lá. então, mas aí ele confiou em mim, beleza? Beleza. Tá, aí o que aconteceu? Consegui pagar a porra da parcela balão. Nos 2 anos. Paguei. Só que aí tinha uma coisa que era assim, ó. Você podia ir lá Tinha que ver onde morar depois, né? e começava, cala a boca. Mentira. Não, brincadeira. Aí eu comecei. Aí, quando eu terminei de pagar, o cara falou o quê pra mim? Ó, se quiser, você entrega o seu carro e começa tudo de novo. O que eu fiz? Os caras são o quê? O que eu